Meu amigo e amiga, hoje eu vou mostrar para você cenas super interessantes, raríssimas e que provavelmente os grandes veículos de comunicação vão fingir que não aconteceram. Isso dificulta muito a sociedade do nosso país entender o que é que está em jogo nesse processo eleitoral aqui no nosso país. Porque, na medida que eles escondem fatos importantes, eles fazem com que as pessoas que vivem no obscurantismo e se nutrem de mentiras e, sobretudo, são enganadas por verdadeiros falsários e vigaristas políticos, que essas pessoas acabem por ficar exatamente onde elas estão. Isso não é feito por acaso, não, tá, gente? Isso tem uma orientação editorial de se esconder coisas que provoquem algum tipo de reflexão, provoquem algum tipo de emoção positiva, algum tipo de engajamento da sociedade, fazendo com que a desordem mental acabe por perverter os debates sobre as coisas mais sérias aqui no nosso país. Pois bem, sem mais delongas, vou mostrar para vocês o que aconteceu e vou trazer aqui também uma revelação muito importante dessa gente que está querendo ocupar o nosso país com a participação e o apoio dos seus cúmplices, os seus lacaios, os traidores da pátria. Gente, nunca foi tão patriótico uma missão como a que nós temos de derrotar essa gente logo no primeiro turno e de aparecer também, de fazer aparecer todo tipo de crime que essa gente está envolvida para que as pessoas possam fazer um julgamento e, de repente, acelerar até algumas iniciativas na justiça. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostraria as cenas, mas é sempre muito bom, muito importante fazer um lembrete aqui para você que está chegando no nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui. Aí você sempre vai acompanhar aqui o que nós estamos discutindo, dê sempre seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, faça seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? E nunca deixe de ler o primeiro comentário, porque ele tem links muito importantes, principalmente dessa trajetória que nós estamos fazendo juntos aqui no nosso portal nesse ano de 2026, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, começando aqui com essa história aqui. Quem são os camisas 10 de Lula? Muita gente já está observando, e olha só, esse aqui é o Fabiano Lana, que é o editorialista do Estado de São Paulo, do jornalão, que sempre ali espelha pensamentos de uma elite empresarial, principalmente do Estado de São Paulo. E uma elite financeira também, porque tem muito banco que comprou cotas do Estado de São Paulo, do jornalão. Então, quando ele salienta aqui que Trump está funcionando a favor de Lula, eles falam até com um certo ar de preocupação, né? Porque o Trump está fazendo tanta besteira junto com os traidores da pátria aqui do nosso país, que a sociedade lentamente vai começando a perceber quem de fato está zelando pelos interesses nacionais. E aí ele diz aqui no artigo dele, na política, numa analogia possível, o 10 seria o cérebro responsável por fazer um candidato se tornar vitorioso. No país temos os camisas 10 que jogam contra. Então, Trump, aí vem o clã Bolsonaro, a senhora Michele, enfim, as pessoas estão no entorno dessas criaturas todas. E aí as notícias são essas aqui, ó, relacionadas a isso. Pix está na mira dos Estados Unidos, mas não é só o Brasil que adota sistema próprio. Europa avança com euro digital. Gente, quanto mais a digitalização das transações elas forem dissipadas, mais o dólar vai ficar enfraquecido. Não sou eu aqui que estou fazendo esse tipo de análise, de que o dólar está em franca decadência lentamente no mundo inteiro. Isso vai aprofundar ainda mais, vai tornar mais aguda essa crise lenta que a sociedade norte-americana está sendo submetida pela elite norte-americana. Porque existem coisas que são tão absurdas que os americanos não estão se rebelando, como o fato de um grupo ocupar a presidência do país, no caso dos Estados Unidos, e se locupletarem assim de uma forma descarada, como é o caso de Donald Trump, que multiplicou a sua fortuna em alguns bilhões de dólares. Agora mesmo, ele está na plataforma digital dele, ele está vendendo um acesso especial para quem quiser ter notícias ou informações ou postagens dele em primeiro lugar. E óbvio que ele vai arrecadar muito dinheiro, né? Então, e aí o clã Bolsonaro, como é um clã vigarista que gosta muito de dinheiro, eles amam o dinheiro acima de tudo, e aí eles se espelham nesse tipo de gangster internacional, tentando replicar aqui no nosso país esse tipo de comportamento como se fosse um comportamento mais normal. Essa gente gosta muito de grana, o resto é que se lasque, né? Então, o PIX é uma ameaça para esses interesses globais dos Estados Unidos. A disfarçatez que eles fazem com a gente é um negócio impressionante. Olha só a declaração hoje, essa secretária de Agricultura dos Estados Unidos, ela fez uma postagem hoje.
Secretário de Agricultura dos Estados Unidos critica Brasil e comemora tarifaço. Brooke Rollins disse que o governo brasileiro coloca agricultores e produtores americanos em desvantagem há anos. Então, quer dizer, os nossos produtores... Engraçado é o seguinte, né? Queria ver agora o Flávio Bolsonaro falar para os agricultores, o setor do agro, né? Olha, os americanos estão certos, tá? Vocês são malvadões, vocês têm que entrar pelo cano mesmo, né? Só que essa gente do agro também, eles são outros antipatrióticos também, né? É gente que só está preocupada com o seu negocinho, o seu negoção, e que se lasque o resto do Brasil, né? Eles estão querendo botar grana para dentro do bolso. Sempre financiamento público, sempre plano safra bem gordinho, sempre show para sertanejo pago pelo erário público, é sempre algum tipo de falcatrua envolvendo essa gente querendo golpe no nosso país, enfim. E agora eles estão vendo aí quem é que está do lado contra eles, né? Sou Flávio Rachadinha. E é o seguinte, na publicação dela, ela colocou: Rollins disse que o Brasil há anos coloca os agricultores e produtores americanos em desvantagem por meio de práticas comerciais desleais e desmatamento ilegal. Gente, uma mentirada, enfim. Mas eles têm o clã Bolsonaro que apoiam, né? Gente, é um negócio inaceitável para nós, né? Ver essa gente criminosa, essa gente traidora da pátria fazendo o que eles fazem. E aí não dá para economizar, né? A gente tem que desmascarar, né? Exclusivo, Trump exigiu que Brasil barrasse China e eliminasse taxas aos Estados Unidos. Essa coluna aqui é do Jamil Chad, lá no CL. Matéria muito interessante, ele teve acesso a um documento que foi enviado para o governo brasileiro com as exigências que os Estados Unidos estão fazendo, ou estavam, né? Isso era para ter sido colocado a público há muito tempo, né? Eu não entendo por que isso aí não chamou a atenção da mídia, ou por que essa história não foi mais debatida, porque é uma coisa tão infame, é quase colocar o nosso país de joelhos mesmo. Diz o documento: agricultura, tarifas. Eliminar tarifas sobre o etanol dos Estados Unidos. Só que o Brasil também vende etanol para os Estados Unidos, né? Então como é que fica? Eles taxam o nosso etanol quando vai para lá, mas agora eles não querem que a gente taxe o etanol deles quando vem para cá. Então, assim, tudo 100%, né? E detalhe, o documento todo, pelo menos essa parte que o Jamil Chad publicou, não tem nenhuma contrapartida. Os americanos não oferecem absolutamente nada em contrapartida do tipo, olha, vocês aqui aliviem com a gente no etanol, que a gente vai aliviar com vocês também em tal coisa. Não, é só vem a nosso, o vosso reino, né? Ao nosso reino, né? E aí vai-se embora aqui, várias medidas. Comércio digital. Eles exigem que o Brasil apoie a adoção multilateral de uma moratória permanente de tarifas aduaneiras sobre transmissões eletrônicas na Organização Mundial do Comércio imediatamente e sem condições. Ou seja, tudo que estiver girando nas plataformas digitais não é para ser tributado. Garantir tratamento justo para empresas dos Estados Unidos com relação a medidas relacionadas à concorrência e à sua aplicação no setor digital, incluindo consultas aos atores relevantes no desenvolvimento de novas medidas. Gente, é um negócio tão absurdo, porque é o seguinte, eles querem que o governo brasileiro submeta as decisões que nós tenhamos em relação ao nosso interesse nessa área ao crivo deles, o que eles acham dessa história. Garantir que medidas relacionadas ao conteúdo de mídias sociais e aplicação de tais medidas sejam justas para os fornecedores de serviços digitais dos Estados Unidos. Só que quem define o que é justo são eles, né? Tudo eles. Industrial, eliminar tarifas sobre bens industriais dos Estados Unidos, incluindo químicos, veículos e autopartes, produtos médicos e frutos do mar. Ou seja, eliminar tarifa. Entrar tudo aqui 0,0000000, explodindo a nossa indústria, causando desemprego aqui, mas favorecendo a indústria deles lá, né? Aceitar a importação de veículos produzidos nos Estados Unidos que sigam as normas federais de segurança de veículos motorizados dos Estados Unidos. Olha só. Então, para eles, nós só poderíamos importar veículos para o Brasil de outras nações, desde que os veículos, para rodarem no Brasil, eles estejam certificados pelos regramentos dos Estados Unidos. É mole isso aí, meu amigo e amiga. Então, olha, tem mais coisa, minerais críticos, tem uma série de patifarias aqui. Mas aí, enfim, eu vou colocar isso na descrição do nosso vídeo aqui, logo abaixo, no primeiro comentário, tá? Você olha lá o primeiro comentário, eu vou colocar aqui essa coluna do Jamil Chad. Daí a gente chega aqui nessas criaturas aqui nos sabotadores. O senhor Deltan, o Jeguinho lustroso do Paraná, ele coloca:
Lula recebe duro alerta sobre erro fatal com Trump. E aí ele é o seguinte, ele está comemorando sobre a hipótese do presidente do nosso país, né, estabelecer algum tipo de reciprocidade, de sanção em relação a produtos norte-americanos. Isso provavelmente não irá acontecer, porque o Lula está bem orientado, ele não vai querer escalar contra os Estados Unidos, não vai impor uma tarifa sobre uma coisa agora, e para que eles tenham mais justificativas para falsas justificativas para punirem mais ainda outros setores aqui no nosso país e fortalecerem o discurso desses traidores da pátria no ano eleitoral. Então, provavelmente o que o governo brasileiro vai fazer é o seguinte, vai dar uma segurada, eu vi a declaração de Lula hoje assim, vai dar uma segurada, vai negociar com setores aqui dentro do Brasil, vai fornecer apoio para esses setores e vai buscar mercados alternativos para poder escapar desses chantagistas, desses gangsters internacionais mancomunados com os nacionais. Bom, o Lula, ele falou coisas muito interessantes. Ele falou sobre essa coisa do tarifaço. Ele falou, não vou ficar discutindo com os Marco Rúbios da vida. Vou esperar o Trump falar. Confiram aqui. E não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei. Porque senão o Lula vai ficar discutindo com os subalternos do Trump, né? Então tem que ficar no mesmo patamar. Então, o indicativo foi muito interessante. Agora o que eu queria compartilhar com vocês é essa cena aqui, porque o Lula estava entregando ali, estava falando das carretas, que são carretas dotadas de equipamentos médicos que estão circulando no Brasil inteiro para atendimento principal às mulheres, né? Fazer mamografia, fazer uma série de exames. A Janja, inclusive, fez hoje para se apresentar como uma espécie de garota propaganda, no melhor sentido, né? Para que as pessoas se estimulem também a usar o mesmo tipo de equipamento. E aí o governador em exercício, que é um desembargador, o Lula fez o desembargador ficar embargado, né? Com esse trocadilho aí. Ele ficou travado, ficou emocionado com as coisas que ele estava vendo ali. Uma coisa muito rara que os veículos de comunicação certamente não vão mostrar, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Confiram só. Nós devemos ver a sensibilidade social. E hoje há um simbolismo aqui, que é a importância de uma visão social no realizar as atividades do executivo. Então, aqui, quando nós olhamos a carreta da mulher, quando nós olhamos tudo que vem sendo feito e toda essa... O governador estava muito emocionado, tá? E ele falou, olha, eu não tenho o dom da palavra e tal, enfim, segue o governador aí. Visão para o estado do Rio de Janeiro e também, pelo que eu posso perceber, para todos os estados que a presidência da República vem fazendo. O carinho que a presidência da República tem destinado ao estado do Rio de Janeiro com a realização do Propag, e ao fazer e ao assinar o Propag, o presidente da República exigiu, no bom sentido, que a economia feita pelo Estado fosse projetada para as atuações sociais, principalmente no âmbito da educação, e, claro, na educação se resvala para a ideia da saúde também. Então, nessa minha fala, que, volto a dizer, eu não tenho a cancha política, né, mas eu tenho a sensibilidade mencionada aqui do jogador, e às vezes eu me emociono. Eu gostaria aqui, de público, agradecer ao presidente. Lulinha fez o desembargador e as lágrimas, né, gente?
Aí depois teve mais cenas super interessantes, mas eu acho que isso é um ponto muito relevante que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá bom? Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem apoiando aqui a nossa jornada. Amanhã estarei circulando aí com a equipe de TV pelo estado do Rio de Janeiro, graças a vocês, tá? Vocês estão participando aqui desse processo aqui. Se você não sabe o que é, vai lá no primeiro comentário aqui, que você vai ver ali todo mundo aqui no Brasil que está se movimentando, mas nós estamos nos movimentando de uma forma muito bacana, né? Eu fico por aqui mais uma vez, agradeço sempre todo o apoio de vocês aqui no nosso portal e, sobretudo, o carinho e a consideração, tá? E a gente volta no próximo portal. Tchau!